Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio da série Onde Investir em 2025, Portal It's Money. Já te adianto que tá muito bacana. Se você não assistiu os dois primeiros, volta lá e assiste. Nós falamos de política global, falamos de bolsa de valores e aqui não vai deixar para trás. Daqui a pouquinho eu falo sobre o que nós vamos falar. Eu sou Leonardo Fernandes, @Leonardo Fernandes Blue, 43 anos, casado com Liliane, pai da Letícia e da Laís e há mais de 15 anos no mercado financeiro. Ao longo desse tempo todo, Camilo, eu já estou dando spoiler que o Camilo vem aí. Vi muita coisa, muita experiência com cliente, mercado de várias situações, crítico, risco, oscilações e etc. E aí a gente vai falar sobre como montar uma carteira de investimentos. Né? Principalmente nesses momentos que eu acabei de citar, é muito interessante ter uma carteira de investimentos bem montada. Então, nosso tema de hoje é estratégias para um portfólio de sucesso em 2025. Já te provoco aí, você que está nos assistindo, já te provoco. Como é que está a sua carteira? Está bem distribuída? Está bem diversificada? A gente vai falar sobre isso. E para falar sobre isso, eu chamo Camilo Cavalcante Júnior, sócio e gestor de fundos de investimentos da Obi Capital. Formado em matemática, com mestrado em finanças quantitativas, gestor de investimentos há mais de 20 anos. Cuidou ao longo desse tempo de mais de 400 bilhões de diversos públicos de investidores, diversos tipos de investimentos. E além desse currículo todo, pessoal, já vou te adiantar, tá aqui, talvez uma das melhores didáticas que eu conheço, hein? Tô puxando sardinha do meu convidado. Quando que você veio para o Obi Capital? O que é fundo de investimento? E o que esse cara gestor faz? Conta aí pra gente. Seja bem-vindo, viu, Camilo? Obrigado, Léo. Obrigado por me receber aqui. É um prazer estar aqui fazendo essa série aqui com vocês. Bom, vamos lá. Acho que começando pelo começo, né? O que é um fundo de investimento, né? Um fundo de investimento, assim, a gente pode dar várias descrições aqui. Do lado legal, ele é um condomínio. Mas o que é isso, né? Ele, na verdade, o fundo de investimento é quando, enfim, muitas pessoas se juntam, elas individualmente talvez não tivessem ali um poder aquisitivo para ter melhores condições de investimento no mercado financeiro, e elas se juntam, né, junto com um gestor especialista em algum assunto, ou em alguma classe de ativos, alguma coisa do tipo, a gente vai falar mais disso, em busca de um objetivo acordado ali de investimentos. Então, um fundo de investimento, ele tem o seu objetivo, tem uma política de investimento, e todo mundo que concorda e quer buscar aquilo para ela, vai procurar esse fundo e vai entrar junto nessa, vamos dizer assim, nessa carteira muito grande, né? E aí o trabalho do gestor é o quê? Rentabilizar o máximo possível de acordo com aquela política que foi estabelecida. Então, existem políticas que querem, por exemplo, acompanhar uma referência, acompanhar o CDI, que a gente sempre conhece, né? E todo mundo fala bastante aqui o que é CDI, depois a gente pode falar disso, mas acompanhar o Ibovespa, acompanhar qualquer outra referência de benchmark, ou superar, ou procurar ativos que não tem que acompanhar nada e só querem um retorno absoluto mesmo ao longo do tempo. Enfim, isso é um fundo de investimento, né? Muitas pessoas se juntando, o dinheiro fica maior, fica muito mais fácil para um gestor especialista poder entregar um retorno que foi acordado com esses clientes para aquele fundo de investimento. Basicamente é isso. E o gestor toma decisão, né, Camilo? Imagina a tensão que é, né? Nós falamos de 400 bilhões, depois você pode falar um pouquinho mais sobre a Obi rapidão aí, do tamanho que ela está e etc, hoje, como está, mas, ou seja, é uma tomada de decisão extremamente importante, né? De você visualizar, decidir para o investidor que produto comprar, né? Depois que ele já aplicou no fundo de investimento. E aí, Camilo, isso não isenta o investidor de tomar decisão, porque apesar de depois que ele coloca o investimento num fundo, ele delegou para o Camilo fazer isso, mas a escolha de um fundo ou a escolha do investimento envolve conhecimento e envolve controle emocional. Isso sem dúvida, e talvez outros pontos que você possa citar. O que esse investidor seria de ponto principal para ele montar esse portfólio dele? Não, sem dúvida, Léo. Acho que a gente tem muita gente me pergunta se é realmente uma ciência exata, né? Assim, pô, né, existe muita conta, e existe mesmo, assim, não dá para negar, mas como qualquer profissão tem suas especificidades, né? Só que, diferente, talvez, de outras profissões, no mercado financeiro, talvez não tão diferente assim, mas no mercado financeiro a gente tem o fator emocional, ele conta demais
no seu resultado ao longo do tempo. Então, se você é uma pessoa, vou dar um exemplo aqui bem, só para exagerar mesmo, que você é bastante ansioso, não consegue ver o seu investimento, por exemplo, um dia ter uma rentabilidade um pouco abaixo do CDI ou até eventualmente negativa por um dia, mesmo sabendo que no longo prazo é consistente, vai te dar retorno, né? Se você souber esperar, tem investimentos que não são para você. Né? Se você for tentar fazer o day trade, que é muito famoso hoje em dia, a chance me parece alta, né, para alguém com esse perfil, de que as coisas não deem certo, né? Já é muito difícil, muito competitivo, né, muito especializado o mercado financeiro, de modo que se um investidor se ele quiser, né, entrar nesse mundo, óbvio que ele vai ter que se dedicar, vai ter que estudar bastante, aprender e aprender a controlar suas próprias emoções. Mas mais do que isso, né, se ele não quiser ir por esse caminho, mas tiver que tomar suas decisões de investimento, ele precisa de um determinado conhecimento um pouco mais amplo, mais genérico, e confiar em especialistas para fazer essa gestão dos seus investimentos para ele. Né? Acho que esse é o caminho básico aqui dos investimentos. Ele pode fazer sozinho, se quiser, assim, sabendo dos riscos que isso traz, né? Ou delegar isso para terceiros, como uma gestão de fundo de investimentos, que é o caso da UBI Capital. A UBI Capital é uma gestora de investimentos, né? E a gente tem, né, você perguntou agora há pouco, hoje mais de R$ 1 bilhão sob gestão, e de fato já fiz gestão de mais de 400 bilhões de reais, e assim, a gente que é gestor, a gente também tem as emoções, a gente está afeito aqui a tudo que né, as notícias, a volatilidade dos mercados, eu estou vendo aqui o tempo todo as ações, os preços das coisas subindo, descendo e tal, e a gente tem que ter a tranquilidade para tomar as melhores decisões aqui para os nossos clientes, né? Basicamente é isso. Camilo, acho que já está claro para o nosso ouvinte de hoje, nosso participante de hoje, você é um gestor de fundos, é óbvio que nós vamos puxar a sardinha para a montagem desse portfólio com fundos, né? Inevitavelmente. Você já comentou um benefício que é transferir um pouco da responsabilidade, né, para o gestor, mas por que o investidor montaria uma carteira e um portfólio em fundos de investimento? Qual seria essa vantagem de investir em fundos de investimento? A grande vantagem de investir em fundo de investimento é você tá basicamente contratando gestores especialistas e dedicados de maneira intensiva para aquele assunto, para aquele tema que você quer investir, e que vão estar lá monitorando enquanto você está fazendo suas atividades. Então, às vezes a gente esquece, né? Mas o investidor, antes de ser investidor, ele tem ali a sua profissão, ele tem o seu ganha-pão, e é dali que vem o seu dinheiro. Então, na hora que ele quer se tornar investidor, ele também tem uma escolha para fazer, que é: eu vou deixar de fazer o meu ganha-pão e vou passar a cuidar só de investimento, ou eu quero, na verdade, que alguém cuide dos meus investimentos e eu continue fazendo o que eu sei fazer, né? Fazendo o que eu já me propus, o que eu gosto, aquilo com que eu trabalho, enfim, tendo a minha vida como ela segue, gastando um tempo pequeno, óbvio, mas preciso gastar, mas gastando um tempo muito menor para dedicar aos investimentos. Então, eu acho que é por aí, assim, eu sou entusiasta de fundo desde antes de ser gestor de fundo de investimento. Não dá para negar o quanto a gente fica mais seguro de que tem gestores responsáveis, né, fazendo a gestão dos recursos que estão ali, dentro daquela composição que eu quis fazer. Então, né, eu converso com muita gente aqui, né, na minha família, amigos e clientes também, que me perguntam, né, como que a gente monta o portfólio, isso e aquilo. Eu tenho que entender muito mais de como é a vida da pessoa, né, e você sabe isso melhor que eu até, entender como é a vida da pessoa, como ela está estruturada e tal, para não deixar ela tomar mais risco do que deveria. Esse é o grande perigo, né? E não só do fundo de investimento, para todos os investimentos, né? O grande perigo é você ter uma decisão de alocação de risco maior do que aquela que você aguenta. Né? E aí, no primeiro chacoalhão, você já não vai se sentir confortável, você vai desconfiar do gestor, você vai desconfiar de que tem alguém, né, te roubando de alguma maneira, coisas que não é o normal. Né? Um alinhamento do investimento em si deixa todo mundo muito mais tranquilo. Então, o fundo de investimento ele vem para completar por esse lado da especialização, pelo lado do que você esperar desses investimentos. Então, como que eu posso dizer? Você pode imaginar um fundo conservador, ele tem um rendimento assim que praticamente não oscila. Né? Enquanto um fundo mais arrojado, você vai ter né, variações muito grandes, um fundo que investe em ações, por exemplo, em criptomoedas, que hoje estão na moda, enfim, tudo isso oscila muito mais do que um fundo conservador. Então, acho que o investidor precisa se conhecer,
né, precisa saber que mesmo ele dizendo ser disposto a tomar risco, nem sempre é a verdade, né? E o fundo de investimento com gestores especializados para cada assunto desse encaixa muito bem para quem quer delegar essa gestão do seu patrimônio. O fundo de investimento facilitava a nossa vida de assessor. Uma vez eu vi um assessor comentar, vou fazer uma brincadeira aqui, tá, Camilo? Fala assim, é muito mais fácil a gente montar um portfólio para o cliente em fundos, que qualquer coisa a culpa é do gestor, né? Então, joga a bomba ali para o gestor e vamos embora, né? Então, mas de fato, eu assim, tirando a parte da brincadeira, as teses, né? Eu que estudei fundos há muitos anos também, você falou antes de ser um gestor, né? Um entusiasta de fundos, eu também estudei muito fundos ao longo do tempo, e o nível de estudo e de teses que vocês montam é algo que a gente, investidor sozinho, não faz, né? O nível de qualidade, de profissionalismo que vocês têm realmente é muito diferenciado. E aí, Camilo, você citou sobre, beleza, as vantagens de fazer via fundo de investimento, e me veio a dúvida, você até começou a soltar um pouquinho, tem o fundo de liquidez, o fundo de ações, tá, dá para eu montar um portfólio completinho de fundos, ou seja, com todas as minhas necessidades, desde liquidez, risco, internacional, ou seja, eu consigo atender as minhas caixinhas do meu dinheiro em fundos de investimento? Sem dúvida, tá? Então, primeiro que você pode fazer, né? Acho que todas as caixinhas dessas que você está comentando existem fundos que encaixam muito bem nelas. Você pode usar só fundos, você pode usar fundos para uma parcela, né? Não tem uma regra, uma obrigação. Mas, de novo, a vantagem sempre é ter aquela gestão especializada e dedicada a isso para aquela parcela do seu recurso. Então, para dar um exemplo, né? A gente tem aqui no Brasil, basicamente, quando você olha a regulação, são poucos os tipos de investimento, né? Renda fixa, ações, multimercados. Você tem alguns investimentos um pouco mais alternativos, que vai para FDIC, para fundo em participações, fundo imobiliário, né? Então, FIAGROS, né? Recentemente também ganharam um apelo grande. Enfim, todos esses são fundos de investimento, alguns são negociados em bolsa, outros não, mas o ponto eu quero fazer uma carteira, começando pela liquidez dela. Existem inúmeros fundos no mercado que são fundos que têm uma volatilidade muito baixa. O que é volatilidade? Né? É uma medida usada para risco, ele é o desvio padrão dos retornos desse fundo. Em outras palavras, um fundo que não chacoalha muito é um fundo conservador, né? Dito conservador, e que é muito usado para liquidez. Né? Então, o fundo de liquidez ele vai render o quê? Ele vai render aproximadamente o CDI, a Selic aí do período, né? E aí, falando um pouquinho de CDI e o Selic, né? Acho que só para tentar ilustrar um pouquinho do que é isso, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido ou no Jornal Nacional, ou já viu no jornal, nos impressos, nos portais da internet, que é Selic, né? Para que ela serve, é um instrumento que o Banco Central tem para controlar a política monetária. E eu queria pôr assim, um gráfico muito simples aqui, o Fábio pode colocar para a gente, está aqui nos ajudando nos bastidores, que é um gráfico muito simples de como foi a Selic nos últimos 10 anos, tá? Então, o que eu quero trazer com esse gráfico? Assim, não tem nenhum segredo aqui, não, mas é só para a gente olhar para ele um pouco e saber o que esperar dos nossos investimentos também. Então, a taxa básica da economia, ela é aquela, né, definida pelo Banco Central, e que, se a gente for pensar num investimento sem risco, qualquer investimento sem risco, ele vai ter que render o quê? Qual que é o investimento que tem menos risco no Brasil? É o título público federal, é aquele que o governo garante a sua rentabilidade, né? Então, existem aqui as LFTs, ou para quem gosta de usar, por exemplo, o Tesouro Direto, tem lá o Tesouro Pós-Fixado, né? São títulos que rendem igualzinho a taxa Selic. Então, se o Banco Central vai lá e aumenta a taxa, a gente tem, seu título vai render mais no dia a dia. Se ele diminui a taxa, ele vai render menos. Quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente vê que a Selic, há 10 anos, por acaso, era a mesma que hoje, 11,25, e depois ela chegou até 14,25, depois caiu ali em 2016, 2017, né, parou um pouco, depois veio a pandemia, ali em 2020 ela chegou a cair para 2%, né, e depois da pandemia a gente teve o choque aí de inflação, e o Banco Central precisou subir de novo as taxas de juros, voltando ali para 13,75. Ano passado iniciou um ciclo de corte de novo, voltando aí a taxa para seus
10%, 11%, e agora, nos últimos meses, o Banco Central voltou a subir a taxa de juros. Bom, essa aqui é a historinha padrão. Mas se a gente olhar o que foi, se alguém investiu há 10 anos num título indexado a Selic ou CDI, Selic e CDI aqui vou assumir que eles são iguais, tá? Porque hoje em dia funcionam iguaizinhos um ao outro. Teve uma rentabilidade de 140%. Então, eu não quero nem só olhar para a rentabilidade aqui, mas eu quero olhar para o perfil de variação das coisas. Então, a gente estava falando de investimento conservador. Olha como esse tipo de investimento aqui, ele nunca cai, né? Ele nunca teve aqui nesse período um mês negativo, nada do tipo. Ele é sempre positivo, às vezes mais, às vezes menos, mas ainda assim sempre positivo. Então, por isso que ele é uma linha reta, Camilo, uma linha reta crescente, né? Crescente. Fica claro isso aí, né? Uma linha reta crescente sempre. Exatamente, exatamente. Então, a hora que ele sobe mais devagar aqui é quando a Selic estava a 2%, né? Então, colocando os dois gráficos juntos. Quando a Selic estava a 2%, ele subia mais devagar. Quando a Selic está lá muito alta, essa inclinação fica muito mais alta, né? E vai acumulando cada vez mais rápido. Mas assim, o CDI ele é a principal referência que existe no mercado de renda fixa, e especialmente na conservadora, principal benchmark que a gente chama. Então, por isso que vocês veem, o CDB pagando 100% do CDI, 105, 110, enfim, um título privado, um outro fundo, enfim, o CDI é a principal referência, tá? Só que ela não é a única, né? Falando de títulos de renda fixa e dos fundos de renda fixa, a gente vai para um mundo que eu começo a ter outros benchmarks que são interessantes também, né? São menos populares, né? As pessoas não conhecem tanto, mas eles também são bem interessantes. Por exemplo, um IRFM, que é um índice também feito por títulos públicos federais, mas pré-fixados. E a gente vê que nesses últimos 10 anos ele rendeu ainda mais do que o CDI, mas por muitos momentos ele rendeu bem negativo. Ele teve ali meses, não só dias, né, meses em que ele rendeu negativo. Com certeza, nesses 10 anos, teve anos em que ele ficou bem abaixo do CDI, né? Então, esse tipo de coisa acontece. Mas, ao longo do tempo, como você tem um pouco mais de risco, você também recebe um pouco mais de retorno. Essa é a premissa básica dos investimentos, né? Indo ainda para um outro que agora já é um pouquinho mais famoso, existe um índice mais relacionado à inflação aqui no Brasil, chamado IMAB5. Tem ganhado um pouco mais de popularidade nos últimos anos, justamente porque a inflação aqui tem sido um pouquinho mais alta. Esse índice, na hora que eu ponho no mesmo gráfico que a gente está vendo aqui, a gente vê que ele ainda foi melhor do que o IRFM. Né? Então é o índice em azul escuro aqui, onde ele teve uma rentabilidade acima de 150% aí no período. Então, eu não estou querendo dizer assim qual índice é melhor que outro aqui dentro, mas estou querendo mostrar que existem referências e cada uma ela tem um perfil de retorno. O CDI é super conservador, só sobe. Agora, para outros benchmarks, isso tem mais variação, né? Essas variações acontecem. Então, para prazos muito curtos, às vezes o investidor que não aguenta ver essa variação toda, ele fica até, né, preocupado com isso. E por último, né, já vou colocar aqui, dando um passo a seguir, a gente olhar para o Ibovespa. Né? Ibovespa é o nosso principal indicador de ações. Eu pus ele aqui em vermelho só para destacar um pouquinho, mas o ponto é, olha como ele chacoalha muito mais do que os outros, né? E o objetivo aqui de fazer essa brincadeira com os gráficos era justamente mostrar isso, tá? Mostrar que cada classe de fundos e de investimentos como um todo tem um perfil de retorno. Às vezes chacoalha mais, às vezes chacoalha menos. Quem chacoalha mais tem maiores potenciais de retorno. Quem chacoalha menos, você não vai esperar uma dispersão tão grande de retorno, mas acho que isso é o que a gente precisa ter em mente sempre que for avaliar um fundo e um investimento qualquer, tá? E por que eu puxei isso? Porque eu estava falando, né, dos investimentos conservadores, né, da renda fixa. Então, investimentos de liquidez, que você me perguntou, normalmente eles estão ligados mais ao CDI. Vou dar um exemplo aqui com um fundo nosso, um fundo gerido pela OBI há pouco mais de 3 anos, que é o OBI Ágil, né? Assim, a gente olha aqui a linha azul escura, é a rentabilidade acumulada dele desde que o fundo nasceu. E em azul claro pontilhado é o CDI. Então, assim, tá juntinho ali. Na hora que a gente olha, né, no tempo todo aqui, o fundo rende aproximadamente o CDI. Desde que nasceu, esse fundo aqui rende 103% do CDI. Esse ano está um pouquinho melhor, está rendendo 105% no acumulado do ano. Mas o ponto é, você não vai esperar que esse fundo aqui entregue 3% a mais que o CDI em um ano, ou 3% a menos. Não é natural, né? Então, o que é natural? Ele não foi montado para isso, né, Camilo? O fundo, não foi. Você citou os índices,
os indicadores que a gente tem, cada fundo, claro que tem uns que misturam eles, né? Também você comentou dos multimercados, tem alguns que misturam aqueles bichos ali, mas normalmente o fundo nasce para buscar uma linha de raciocínio. Ele tem no regulamento dele a linha de raciocínio que o gestor vai seguir. Então, o Obiagio vai comprar títulos Selic, CDI, e é isso que ele faz com boa liquidez, por exemplo, inclusive, né? Porque é um fundo de liquidez. Esse é o objetivo dele. Então, lá no regulamento dele, que é o principal documento de um fundo, tá lá dizendo qual é o objetivo do fundo, que tipo de títulos ele pode pôr dentro da carteira dele, né? O que você espera dele, né? O objetivo superar o CDI, enfim. E aí o gestor, essa é a informação oficial, tá lá dentro do regulamento do fundo. Mas se você procurar o gestor, ele pode te dizer mais. Olha, eu vou usar esse tipo de título, eu vou investir um pedaço da carteira em crédito privado de baixo risco, para não correr um risco muito grande aqui, né? Eu vou usar, por exemplo, títulos públicos federais aqui dentro. E é isso, é só isso. Então, se você precisar do seu dinheiro, em um dia ele está na sua conta, ponto. Né? Esse é o investimento conservador. Né? Então, acho que é um ótimo exemplo. Agora, a partir daqui, o nível de risco ele pode ir para vários lados. Então, a gente pode ir para um risco de liquidez. Então, por exemplo, você falou, se a pessoa quer uma liquidez diária, esse é um tipo de fundo adequado. Agora, se ela quer uma liquidez, ela não precisa dessa liquidez tão cedo, então ela quer investir por um prazo mais longo, e se precisar do dinheiro, ela vai poder saber pelo menos, sei lá, uns 30 dias antes de que ela vai precisar desse dinheiro e ela pede o resgate, existem outros tipos de investimento. Por exemplo, um outro fundo nosso que está completando 2 anos agora, é o Obi Crédito 30. E por que ele chama Crédito 30? Porque demora 30 dias para ele te pagar. Mas por que o gestor precisa desse prazo de 30 dias para devolver o recurso para o cliente na hora que ele pede? Porque aqui você já entra em ativos que não são tão líquidos assim quanto os títulos públicos federais. Ele tem títulos públicos na carteira, mas num percentual muito menor. Para dar um exemplo, enquanto no fundo anterior que a gente mostrou, a gente tinha algo em torno de 50% a 60% em títulos públicos federais, aqui gira em 5% a 10%. Né? Porque eu já estou investindo em outras coisas aqui dentro para dar um retorno também maior. Então, quando a gente olha aqui no histórico, a gente vê que, no caso desse fundo, ele começa a se distanciar mais do CDI ao longo do tempo, justamente porque ele tem um pouco mais de risco e ele busca esse retorno maior aqui que o fundo anterior. E o investidor podendo ter um pouquinho mais de prazo, ele já vai para um D30 como esse e já tem uma rentabilidade melhor. Agora, como o planejamento e a montagem da carteira que a gente está falando aqui, pessoal, é muito importante, porque você poderia não planejar isso e estar com o recurso tudo no OBI, ágil lá do D0, por exemplo, ganhando 103. Esse aqui, já por conta de 30 dias de prazo, ele já te dá uma liberdade de uma remuneração maior. Mas continua na renda fixa, né, Camilo? Continua linearzinho, sossegado, só mudou uma questão de tempo e consequentemente, você comprou títulos menos líquidos ou que gerem mais tempo de investimento. Exatamente, exatamente. Aqui o objetivo desse fundo aqui é entregar acima do CDI de maneira pós-fixada, né? Ou seja, com esse perfil de volatilidade igual ao do CDI. Então, assim, pô, um dia ou outro pode ter uma rentabilidade um pouco menor? Claro que pode, né? Assim, não é porque o gestor é especialista, isso é importante ficar claro, que não erra. Às vezes acontece. E vem movimentos inesperados e etc. Acho que o importante de se procurar dentro de um fundo é sempre a consistência desse gestor, né? Então, por isso que consistência é um negócio que não se compra. É prazo, é tempo. Né? Um gestor que começou ontem, cara, ele vai precisar se provar ao longo do tempo, né? Apesar de, assim, tem muito gestor que, como eu, por exemplo, estou há 20 anos no mercado. A OBI existe há 3 para 4 anos aqui agora. Quem olha só a OBI vai falar, nossa, é uma gestora muito nova, mas eu estou há 20 anos no mercado. Eu consigo te mostrar coisas que eu fiz ao longo desses 20 anos. Então, procurar entender mais quem é o seu gestor, né? E quem são os seus gestores, né? E aqui eu não sou sozinho, né? Pelo contrário, é uma equipe de 21 pessoas aqui no Bicapital, né? Onde todo mundo assim bastante experiente e bastante especializado aqui nos fundos que a gente faz gestão. Então, isso é importante, a consistência de acordo com o objetivo. Se um dia a gente vê um fundo desse tipo aqui rendendo menos 5%, alguma coisa muito errada aconteceu. Então, provavelmente, né, se fosse o meu caso aqui, seria o Camilo e a equipe dele fizeram o quê? Fizeram alguma coisa que tornaram esse fundo, que fizeram o fundo tomar riscos que não eram adequados ao que ele estava se propondo.
né? Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado com o que está no regulamento, com os ativos que a gente investe, fazer uma seleção muito grande. O universo de ativos que a gente pode investir é muito grande, mas o que a gente investe mesmo, ele é bem menor. Então, isso faz parte da arte de investir aqui, que o gestor está fazendo isso todos os dias, que a gente comentou mais cedo. E tem mais pimentinha aí? Aí você mostrou os dois lineares, agora você já mostrou os indicadores, agora aproveita. Aproveita e mostra um pouquinho. Tem multimercados, né? Que seria esse mistura, tem os de bolsa. Como eu mostrei, ele também existem, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aqui a pimenta pode ser o tamanho da pimenta que você quiser, tá? Você tem de tudo. O mundo dos fundos de investimento é muito rico, né? Então, só para ficar em alguns, assim, que fiquem mais claros para a gente, eu já comentei aqui, né? E mostrei alguns índices de renda fixa. E apesar de ser renda fixa, a gente viu que eles variam também, né? Então, dentro da renda fixa, você pode sair do conservador linear para outros que já variam. E depois você vai para o mundo dos fundos multimercados. O que são os multimercados? Multimercado é um tipo de fundo que você pode misturar ações com renda fixa, você pode ficar comprado ou vendido, ou seja, ganhar na alta e na baixa de determinados títulos, né? Por exemplo, um fundo de ações normalmente só ganha na alta das ações. Se elas caírem, você está perdendo. Ele precisa estar investido pelo menos 67% da carteira em ações sempre. Né? Agora, um fundo multimercado, ele pode apostar que a bolsa vai cair, por exemplo. Pode ser uma estratégia. Por algum motivo, o gestor avaliar que alguns ativos, ou uma empresa específica, ou a taxa de juros em outro país, ou uma moeda, qualquer coisa, vai cair ou subir e incluir isso dentro da sua carteira. Então, um fundo multimercado, ele pode atuar em todos os mercados, normalmente atua em commodities, ações, juros, etc. E ele já varia um pouco mais. E mesmo dentro dos multimercados, e aqui a gente tem um exemplo de fundo multimercado também gerido pelo OBI, que é o OBI Bandeira, né? Acho que a gente pode colocar o gráfico aqui. A gente vai ver que ele varia também, né? E que ele tem seus até meses negativos às vezes, mas está ali entregando o resultado que ele se propõe, que é superar o CDI no longo prazo, né? Acho que a gente pode ter fundos multimercados também que variam muito mais, né? Assim, é tudo possível aqui dentro. Fundos com teses específicas, então um fundo que entra mais em, por exemplo, na criptomoeda, ou que entra mais num setor muito específico, faz um long and short, né? Quando ele compra uma ação e vende outra, por exemplo. Então, assim, existe uma gama infinita quase de fundos de investimento. E o multimercado, ele é quem aborda isso, né? Então, é sempre importante conhecer a política de investimento desse multimercado, né? O que o gestor se propõe a fazer com ele para entender. E por último, né? Assim, só para a gente ficar aqui nos mais líquidos, a gente tem os fundos de ações, né? Os fundos de ações que esses variam conforme aquele outro gráfico que eu mostrei agora há pouco, né? Que eles trazem uma rentabilidade que varia mais ou menos conforme a bolsa, né? Então, se a bolsa está subindo, legal, as ações na média todas estão subindo, né? E a bolsa, quando a gente fala a bolsa, é um índice composto por várias ações, né? E acho que é importante a gente entender que variar mais significa sim ter mais risco, mas significa uma maior expectativa, né, de dispersão de resultados. Ou seja, você pode cair, é verdade, mas você pode subir muito mais também que uma renda fixa. E essa é a grande vantagem dos fundos de ações. Então, quando a gente fala de portfólios de uma maneira geral, muito dificilmente você vai estar em uma classe só. É raro. Assim, são casos muito específicos onde o investidor está em uma única classe. Sempre fazer uma composição é melhor, né? É melhor por quê? Por todos os motivos, né? Porque você vai separar aquele dinheiro seu que é para liquidez do dia a dia, que é para suas contas dos próximos meses, né? Que é para situações de emergência. Esse aí vai estar num investimento conservador, não tem saída. Né? Pode ser um fundo, pode ser um CDB, enfim, aí a gente pode escolher qual vai ser o investimento, mas ele vai ser conservador. Agora, o multimercado, ele é para um dinheiro mais de longo prazo, né, onde você quer aproveitar oportunidades de bons gestores, né, que tenham boas teses de investimento. Um fundo de ações também é um investimento de longo prazo, onde você, como investidor, se você entende que, puxa, eu quero ter uma parcela do meu patrimônio, que eu aceito perder um pouquinho, se as coisas derem muito errado, mas se elas derem um pouco certo, ganhar bastante, lógico que eu quero ter isso, né? Não para um pedaço inteiro, mas é isso, né? Então, acho por isso que e para essa divisão, a gente volta no emocional e nas necessidades de cada um
dos investidores. Sem isso, né, assim, você vai fazer alocações com certeza que vão te deixar desacreditados com o mercado de investimento, e o mercado de investimento, né, os fundos e todos os tipos de investimento aqui, eles estão aqui para você ficar tranquilo, não para você ficar nervoso, né, para você ganhar dinheiro enquanto dorme, né, né, e poupar aqui para os seus objetivos de médio e longo prazo. Investir tem que ser prazeroso. Eu falo isso às vezes para os clientes. Investir tem que ser prazeroso. E aí, Camilo, só fazendo um adendo, você falou aqui de vários tipos de fundos, né? Renda fixa, multimercados. Não é o tema de hoje, mas a gente tem um dos nossos episódios vai falar sobre previdência privada. Ou seja, os fundos de previdência privada são fundos de investimento que também acessam essas classes todas que você comentou e a qualidade de produtos, de bater o CDI, de ganhar do CDI, como você mostrou aqui. Mas isso a gente deixa para os próximos episódios, já anota aí que tem, e quem tiver previdência e quiser saber mais, nós vamos soltar um episódio sobre isso. E aí, Camilo, voltando para cá, então, já que eu fiz o merchan dos próximos episódios, né? Voltando para cá, eu não poderia deixar de aproveitar a experiência que o Camilo tem como gestor, como um vivenciador do mercado financeiro ao longo desses anos. E a gente está falando de 2025. Né? Você citou vários tipos de produtos, vários fundos de investimentos que a gente tem, mas é claro que o nosso pessoal que está assistindo aqui quer saber aquela dica mais quente. Ou seja, o que o Camilo está pensando, o que vocês estão visualizando, pensando em 2025, que tipo de fundo, que classe pode se destacar? Boa. Bom, a gente está no meio de um ciclo de alta de juros, né? Então, assim, óbvio, do ponto de vista pessoal, ninguém gosta de alta de juros, né? O crédito fica mais caro, né? As coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Para você financiar uma casa, etc. Mas pro lado do investidor, tem oportunidades muito boas. Então, a mais clara e óbvia aqui para a gente é na renda fixa, né? Esse ciclo de alta de juros vai durar quanto tempo? Não sei dizer hoje, mas não parece que se reverta tão cedo, né? Dado os estudos que a gente faz hoje aqui. Então, a renda fixa ela ainda é um cavalo muito importante aqui para o próximo ano, tá? A gente acha que é um investimento na média conservador e que vai te trazer um retorno ali de aproximadamente 1% ao mês. Convenhamos que é um retorno bem interessante, né? É bem interessante, não é normal no Brasil, né? Acho que tem que aproveitar esses momentos para isso. Né? Ali tem alternativas também de procurar fundos já indexados à inflação, que possam entregar, sei lá, inflação mais 6%, inflação mais 7% ao ano, que isso aqui dobra o seu patrimônio em poucos anos. Em 6, 7 anos você vai estar dobrando o seu patrimônio em termos reais, o que é, nossa, excelente, né? Então, acho que são oportunidades muito claras, tá? Fundos de renda fixa, seja pós-fixados, seja indexados aí à inflação. A gente tem também, né, óbvio, não posso deixar de falar, os multimercados, eles passaram por um tempo, por um período difícil aqui nos últimos 2 anos, mas esse segundo semestre, né, do fim do primeiro semestre para cá, eles estão dando um baile aqui, né, para quem acompanha mais de perto, a gente está vendo um retorno muito positivo deles, e assim, como classe, acontece, assim, o gestor normalmente ele olha para o cenário macro, o cenário esteve mais complicado desde a pandemia para cá, mas parece que vem se normalizando. E a gente tem, então, tido uma melhora muito grande dos multimercados aqui num período mais recente. Isso me faz ter uma crença aqui maior de que essa classe vai performar bem no próximo ano também. Sobre ações, a gente tem alguns receios aqui, né, assim, mais relacionado a risco, né, porque quando a gente pensa no mercado de ações e fundos de ações, a gente também está muito envolvido com mercado internacional. Então, se lá fora você tem uma situação de desaceleração da economia, de quedas de juros, etc., isso também impacta aqui dentro. Né? E hoje a gente está nesse tipo de ciclo, em que os mercados desenvolvidos, principalmente, estão num ciclo de corte de juros. Não parece que é um ciclo muito grande, tal, mas estão cortando juros. E quando eles cortam juros, o que significa? Que a renda fixa lá, ela começa a pagar menos, né? E que as pessoas, investidores, vão procurar por ativos de risco para ter um retorno um pouquinho maior, para tentar ter um retorno um pouco maior. Então, isso está acontecendo, né? Os investimentos lá fora, a gente pode ver o S&P 500, né? Que é o índice da Bolsa Americana, está subindo bastante esse ano. Nos últimos anos todos subiu muito, né? E batendo recorde atrás de recorde aqui. Então, eles estão, né? A renda fixa, a renda variável, né? As ações, especialmente as internacionais, têm ido muito bem.
A gente tem um pouco, né, de dificuldade de imaginar que esse tipo de ritmo continua para frente, mas assim, a economia americana vem vindo muito bem, e a própria economia brasileira, tá? A expectativa aqui dentro é de. A gente acompanha muito de perto os resultados das empresas, né? E tem vindo muito bons, né? Na média, todos bem, assim, difícil ver. Melhorou muito esse último trimestre, né? Que se Último encerrou trimestre. agora, no segundo trimestre, melhorou bem os lucros das empresas, né? Exatamente, exatamente. No terceiro tri agora, pô, veio, né, essencial aqui nos resultados. O ambiente macro é um pouco difícil aqui, concordo, né? Mas assim, não dá para não ter um pouco de ações dentro do portfólio. Então, os fundos de ações fazem parte, né? Acho que a gente tem que estar, porque todo mundo já deve ter visto também aquela questão de que se você não está exposto a esse risco, quando ele acontece, às vezes a dor de você não ter pego é muito maior do que você aceitar ali um pouco de volatilidade. Então, de novo, dentro do que seu perfil de investidor aguenta, faz sentido ter um pouquinho dessa classe também. Ó, vou brincar um pouquinho aqui e você me adiciona. Se a gente for fazer um resumão aqui, nós estamos falando que ao montar um portfólio, vale a diversificação, né? Muito importante a diversificação, colocar as caixinhas nos locais certos. Existe a possibilidade de você fazer isso em produtos diretamente ou fazer isso via fundos de investimento, depende do gosto e do desejo de cada um de avaliar isso ou de acompanhar o gestor. Eu acho que nesse acompanhamento de gestores, eu poderia dizer que instituições como a UBI e outras também, não só a UBI, mas instituições como a UBI, nos dão um acesso ao Camilo, nos dão um acesso a profissionais que a gente não vê em algumas outras instituições que a gente sabe que no mercado tem. Né? Um bancão, muitas das grandes vezes, a gente não sabe nem quem é o gestor do fundo que a gente coloca o nosso dinheiro. Então, eu acho que essa possibilidade de acesso ao gestor, né, você e outros profissionais dando mais clareza do que o fundo faz para o investidor e para os profissionais de mercado, isso é muito interessante. Né? Volto a reforçar sempre a importância do assessor de investimentos, porque ele vai fazer esse link das suas necessidades com os produtos financeiros. Eu acho que isso é o grande segredo, né? O grande segredinho do processo. Você falou isso muito bem, né, Camilo? É você escolher o produto de risco que você aguenta, do perfil que você tolera e o tamanho disso. E o assessor de investimento é o profissional que pode nos ajudar nesse sentido. E por último, acho que eu diria o seguinte: vamos aproveitar e surfar a renda fixa, né? Eu acho que fica esse recado. Vamos surfar e aproveitar a renda fixa, mas não deixar de lado, para quem tem perfil para isso, entrar um pouquinho no risco, ter um pouquinho do pezinho lá, porque depois que o mercado também for favorável, já foi, né, Camilo? Tem disso também, né? Exatamente. Complementa alguma coisa nesse resumão aí? Não, é exatamente isso, Léo. Acho que o mercado de investimentos é incrível aqui, tem muitas opções. Nos fundos de investimento a gente já falou aqui bastante. E é isso, a UBI fica super à disposição aqui de todo mundo, né? Quem quiser acessar nosso site, www.obicapital.com.br. Quem quiser acessar nosso Instagram, nosso LinkedIn, estamos nas redes sociais aí, e nos procurar para conversar sobre isso, estamos super à disposição aí para falar sempre sobre esse assunto. Camilo, como eu tinha dito no início, não menti, didática, top de linha, mais claro do que isso, impossível. E agradeço muito pela participação, muito obrigado mesmo. Você já complementou o que você queria comentar e está aqui, viu, pessoal? @obicapital. Então, se quiser procurar o Camilo, seguir o Camilo, acompanhar as informações que o Camilo e a equipe do Obicapital tem, tá aqui embaixo, @obicapital, tanto no Instagram, tanto quanto no LinkedIn. Galera, e tem mais por vir, Nosso próximo episódio da série Onde Investir em 2025 sai dia 19 de novembro e nós vamos falar com Kaique Stein sobre expandindo os horizontes. Por que investimento global é essencial em 2025? Vamos falar de mercado internacional. O Camilo falou aqui sobre o mundo lá fora também, né? É isso. Vamos ver essa possibilidade. Te espero até no próximo episódio. Um abraço. Valeu demais. Valeu, Camilo, mais uma vez. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Léo.